Muito boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos de Jesus. Estamos iniciando mais uma atividade doutrinária nesta quarta-feira, desejando a todos que estejam muito bem acolhidos aqui nesse lar espírita que é de união. Nós elevamos inicialmente os nossos pensamentos a Deus, Pai misericordioso que é, todo bondade e justiça, ao Cristo Jesus, enviado de Deus até nós, e que se tornou por seus méritos o nosso maior guia, conduzindo toda a humanidade a um rumo de felicidade. Jesus, através dos seus benfeitores, e nesta casa, através do benfeitor Dr. Bezerra de Menezes e seus obreiros da luz, nos traz a segurança para desenvolvermos as atividades atinentes ao trabalho que realizamos. Hoje, o trabalho doutrinário, o trabalho com as crianças e os jovens no Departamento de Família, Infância e Juventude, e a atividade também do atendimento fraterno, que já se iniciou antes de nós estarmos aqui. Então, todas essas atividades em conjunto têm o comando da espiritualidade maior. E nós pedimos nesse instante que essas bênçãos continuem a nos envolver, a nos preencher, a nos dar a segurança, a firmeza para nós continuarmos a nossa caminhada rumo à nossa evolução. Então, que Jesus nos abençoe nesta noite, uma vez mais, receba o nosso agradecimento e também, na sequência, nós teremos a palavra do nosso amigo, do nosso irmão, monitor do estudo sistematizado da doutrina espírita e também palestrante nesta casa já algumas vezes, nosso irmão Diego Altegar, que hoje vai nos trazer mais uma vez as informações que a doutrina espírita tem a nos passar, e hoje me parece que um assunto bem bacana, um assunto que é de interesse de todos nós. Não só nós que aqui nos encontramos, mas os irmãos que estão nos seus lares nos assistindo, ou que nos assistirão em outro momento. Então, nós deixamos com você, Diego, felicitando desde já pelo aniversário que foi ontem, e como presente nós te oferecemos a tribuna hoje. Tá? Fique à vontade. Uma ótima noite a todos. Aos mais próximos, sabem realmente que é um grande presente para mim. Gosto muito desta casa e escolhi a data propositalmente. Felicidade. Hoje, a gente vai conversar de uma maneira diferente. Eu não vou colocar slides. A felicidade é deste mundo, é o tema que eu escolhi para a gente trazer hoje. E quem aqui nunca buscou a felicidade? Eu acredito que muitos de nós buscamos o dinheiro, buscamos outras coisas, mas no fundo, a gente está sempre buscando a felicidade. Alguns estudiosos da doutrina que estão aqui comigo, talvez devem estar se perguntando, porque a frase é ao contrário que a gente já ouviu por Eclesiastes, né, no Antigo Testamento,
E também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo também está ao contrário. A felicidade não é deste mundo. E a minha intenção não é fazer uma controvérsia ou falar o contrário. Porém, a felicidade que não é deste mundo, trazida por Eclesiastes e também por Allan Kardec, é a felicidade plena. E eu não queria conversar sobre a felicidade plena, a felicidade total. Eu queria conversar hoje sobre a felicidade momentânea, parcial, que é aquela que está ao nosso alcance. E a intenção de não trazer slides, eu sempre comento que as exposições não existe um jeito certo ou errado de fazer exposição. Existem várias maneiras de fazer, né? Eu sempre trabalho buscando, às vezes, uma resposta da doutrina, um objetivo, né, aos que já assistiram. Mas hoje, apenas uma reflexão, apenas uma conversa, um entendimento sobre o que a doutrina pode nos trazer e o que a gente pode compreender sobre felicidade. Para isso, eu me deparei com essa frase de Raul Teixeira, palestrante espírita famoso, conhecido, justamente com esse tema. E eu falei, mas tem algo errado. Até acho que já teve pessoas aqui que fizeram exposição que eu assisti sobre o contrário, a felicidade não é deste mundo. E daí eu assisti essa palestra de Raul Teixeira e eu vi que o Divaldo Franco fez uma igual também. Eu falei, caramba, eu acho que vai ficar bacana se eu conseguir trazer um pouquinho desses dois baita conhecedores da doutrina espírita. E eu espero que eu consiga trazer um pouquinho de consolo, um pouquinho de felicidade. Antes de tudo, a gente precisa ter noção de duas verdades que a doutrina espírita nos traz. Sem essas duas verdades, não adianta. Tudo que eu vou falar aqui, se vocês não confiarem nessas duas frases da doutrina, não vai adiantar. Primeira, Deus não criou este mundo somente. Ele não criou só a Terra para ser habitada. Se nós não acreditarmos que tudo que está ao nosso redor, no nosso universo, também pode ser habitado, não tem como a gente compreender o que vai ser dito hoje. Segundo, se nós acreditarmos que nascemos no ventre e morremos no túmulo, também não vai dar para compreender nada. Então a gente precisa ter esses dois conceitos. Primeiro, que todos os orbes foram criados por Deus e todos eles têm uma finalidade, não foi criado ao acaso ou para nada. E nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos em outros corpos e estamos habitando esse momentaneamente. Estamos falando, eu quero trazer um exemplo para a gente compreender o nosso ensino escolar. Imaginemos que começamos na creche, pré-escola, ensino fundamental, daí ensino médio, graduação, pós-doutorado, doutorado, entre outros. Para o Espiritismo, nós compreendemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. É um estágio didático para apenas compreendermos. Na escala de 1 a 5, estamos na segunda escala, partindo para a terceira, nos 45 do segundo tempo, digamos assim, de um mundo de provas e expiações. Aonde está mais ou menos isso no nosso grau de evolução? É como se estivéssemos no ensino fundamental ainda. Somos espíritos pequenos, crianças, quase chegando na adolescência. Nas escalas dos mundos, a felicidade plena é no doutorado. Nós estamos muito longe de alcançarmos essa felicidade plena, total, que nós buscamos. Sabe aquela hora que a gente faz aquela pergunta assim, quando eu me aposentar, eu vou curtir a minha vida? Como se nós soubéssemos quando vamos morrer. Ou então assim, eu vou ter filho quando eu ter dinheiro. E daí tem dinheiro e não tem saúde, ou daí tem saúde e não tem dinheiro. É mais ou menos assim. Então a gente fica buscando uma felicidade plena que não tem como. Por que não tem como? Primeiro, partindo das duas respostas que eu comentei antes.
Se nós somos espíritos mortais, nós já vivemos aqui na Terra. Calcula aí por baixo, uns 40, 50 anos em média no mundo espiritual, nós voltamos atrás e nós estávamos muito provavelmente, salvo exceções, na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Nós participamos das cruzadas, das inquisições, de guerras. Gente, a gente já deve ter feito tanta atrocidade, tanta coisa ruim. Claro que fizemos também tanta coisa boa. Mas não tem como a gente ser feliz porque nós temos um passado para quitar. E ao contrário que nos ensinam de que basta pedir perdão para essas coisas se resolverem, a gente não é bem assim. Para Deus ser justo, Ele tem que nos dar a oportunidade de quitar nossos débitos. E é aí que a gente volta para cá. Então, a felicidade plena não está ao nosso alcance, porque nós temos um passado para quitar. E quanto mais a gente vai crescendo, até escutei essa frase da minha esposa esses dias, se está difícil é porque a gente está passando de fase, né? Então, não tem como cobrar boleto de quem não tem dinheiro, às vezes, para pagar. Então, o que Deus faz? Ele parcela. E a gente vai aos pouquinhos quitando essas dívidas que nós temos com o nosso pretérito. E é por isso que a frase do Chico é perfeita. Tudo passa. A felicidade e as coisas ruins. Deus não vai nos deixar sofrendo a vida inteira. E também não vai nos deixar sermos felizes a vida inteira. Porque cadê a justiça da quitação das nossas dívidas? Então, para a gente compreender, ao longo do que a gente vai evoluindo nessa escola, literalmente, a gente vai passando de série, vai mudando de sala, talvez troca de escola, né? Mas a gente vai nos depurando e aprendendo. E o nosso corpo vai ficando mais leve, vai ficando mais suave, a bagagem vai ficando mais liviana, mais fácil, e aí nós vamos aos poucos alcançando a felicidade cada vez mais plena. Sobre isso que eu quero conversar, sobre essa felicidade parcial. Qual a finalidade da vida? Já se pararam para perguntar? Já se perguntaram isso? Eu garanto que muitos, eu acredito que todos, na verdade. Por que viemos? Para onde vamos? Aonde está a felicidade? 3 filósofos ficaram marcados por tentar descobrir isso. Os filósofos e seus grandes pensadores. Para isso, a gente vai ter que voltar lá na Grécia. Bem brevemente, bem curto, porque não é a finalidade principal da exposição, mas para a gente entender um pouquinho mais. Começou com a primeira proposta de Epicuro, com o hedonismo. Não sei se alguém já ouviu falar. Ele dizia que a felicidade está no prazer e na ausência da dor. Para ser feliz é preciso ter prazer, e para ter prazer é preciso possuir bens. Grande parte de nós, 2.500 anos depois, ainda pensa assim. Se não todos nós, né? Porque só que daí, para a gente pensar que a felicidade está no ter, a gente tem que pensar o contrário do que eu falei no começo. Daí teríamos que nascer no ventre e morrer no túmulo. Porque se a felicidade está no ter, no possuir, será que com alimentação em excesso não vêm os distúrbios do corpo físico e as doenças? A fadiga em excesso não nos traz um pensamento de inutilidade? O sexo desvairado, será que não nos leva a uma falta de afetividade? O poder em demasia, será que não nos traz algumas ilusões? Vamos refletir. Será que tudo isso está no ter? Será que possuir basta para sermos felizes? Vejamos os exemplos dos ricos materialmente falando. Será que são todos felizes? O cara, jogador de futebol, busca tanto, aí ele chega lá em cima, aí ele não consegue nem sair de casa para tomar um café. Eu não estou criticando aqui, é uma escolha de cada um, mas é só para a gente refletir. Será que ele é feliz?
Será que aquele que nasce com tudo, que não tem nenhuma necessidade para buscar, é feliz? Será que ter tudo traz a felicidade? Não estamos afirmando nada, estamos trazendo suposições para reflexão. Aí nós temos uma segunda proposta, mais um pensador grego. A Grécia nos trouxe muitos pensadores. Diógenes era zoado na época, mas ele defendia o contrário. E dá para entender, ó. Ele falava assim, que quem tem medo de perder. Quem não tem nada a perder. Então quem não tem nada é feliz. Mas aí nós temos uma indagação. Se eu não tenho nada, vamos supor que eu não tenha nada, será que não fico mais propenso aos problemas de saúde ou outras questões? Se eu não tenho nada, será que eu não me torno escravo daquilo que eu quero ter? Quando eu me casar, vocês lembram? Quando eu me aposentar? Então a gente fica escravo, sim. Se a gente não tiver nada, a gente também fica escravo de um futuro. Tá, então o pensamento de um também fica meio estranho. Então não é ter e também não é não ter. Aí veio Sócrates, terceira proposta. Para ser feliz, devemos compreender o ser. Opa, aqui nós temos um divisor de águas. Lembrando que eles são muito próximos às idades que eles vivenciaram. Como a Grécia era uma fonte de luminosidade, os outros lugares se espelhavam nesses pensadores para reinar, para conduzir seus países. O que Sócrates disse? Que devemos nos preocupar com o ser. Se nós fizermos isso, buscar a correção nossa, a ética, a liberdade, a democracia, fugir dos nossos vícios, nós poderemos alcançar a felicidade. E agora eu gostaria de juntar esse pensamento de Sócrates com Carl Jung, um dos inspiradores de Divaldo Franco, que é um psicólogo, psiquiatra famoso, suíço. E o Divaldo nos diz que se nós juntarmos Sócrates com Carl Jung, nós temos o pensamento do Espiritismo. E o que o Espiritismo nos diz sobre a felicidade? Que a felicidade depende do estado interior de plenitude, ou seja, que nós precisamos encontrar um sentido existencial. Nós precisamos encontrar um motivo, de onde eu vim, para que eu vim, o que eu estou fazendo aqui. E o Espiritismo nos traz, por meio de suas obras, muitas compreensões sobre isso. De onde eu venho, para onde eu vou, quem sou eu. Lembremos o que o nosso governador disse. Jesus Cristo, o maior espírito que já habitou esse planeta Terra, nos diz que o reino dos céus está dentro de nós. Olha que frase linda. O que será que Jesus quis dizer com isso? Se descobrirmos o nosso sentido existencial, nós melhoramos a nossa luminosidade interior. Quando a gente descobre para que veio, de onde veio, qual que é o nosso intuito de estarmos aqui, de estarmos vivendo, clareamos o nosso interior e aí transformamos o reino dos céus dentro de nós. Já ouviram falar de escafandro? Quem aqui já ouviu falar? Só por curiosidade. O escafandro é um material que era utilizado antigamente para se mergulhar. Quem assistiu aquele filme famoso lá do soldado vai lembrar. Era uma roupa pesadíssima que se utilizava para mergulhar, mais pesada que o homem quase, eu acredito. O escafandro mostra o que acontece quando nós encarnamos. Para vir a esse mundo, a gente veste essa roupa, porque nós somos espíritos, e a gente veste essa roupa momentaneamente para mergulhar nessa densidade tão pesada que ainda é o nosso planeta,
fruto das nossas atitudes, que fique bem claro. Às vezes a gente ouve que vai vir o mundo de regeneração, que num piscar de olhos isso vai acontecer. O mundo de regeneração, quem vai fazer somos nós. A psicosfera, o padrão vibratório da Terra mudará quando nós mudarmos, não existe mágica. Então nós vamos precisar mudar para que nós encontremos essa nova mundo, a nova era. Voltando ao escafandro, nós precisamos desse corpo que nós temos hoje para mergulhar nessa atmosfera densa. Estamos subordinados à matéria. Então, nós viemos para evoluir na matéria, sim. Nós viemos para ser felizes na matéria. Deus é dono de tudo. Olha quantas belezas Ele criou. Nós somos filhos dele, somos criações dele. Qual é o fazendeiro que não deixa os seus filhos aproveitar o cavalo que possui, a pastagem, o ambiente? Não, você não vai, você vai ficar aí trancadinho. Nós temos um pai que é rico, entre aspas. Será que nós não viemos para cá para usufruir dos seus bens? Será? Da mesma maneira que eu fiz a pergunta do fazendeiro, refaço sobre Deus. E essa pergunta foi Raul Teixeira que fez. E eu me questionei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Porque quando a gente conhece o Espiritismo, a gente fica pensando sobre o materialismo, né? Que é uma coisa, né, que a gente precisa se desapegar, tal. É claro, sim. Mas se nós mergulhamos como no escafandro, nessa densidade, nós precisamos aproveitar, saber aproveitar essas riquezas que Deus nos deu a oportunidade. Só que aí é que vem o X da questão. Mais um raciocínio. Qual a nossa missão? Nós vemos várias e várias pessoas, alguns já também me perguntaram a minha opinião sobre o retrocesso, visitar, fazer o... Me fugiu a palavra. Regressão, desculpe. Me fugiu a palavra. A gente fica nervoso aqui, pessoal. E a minha opinião, eu fui buscar com os pensadores do Espiritismo. Rossandro trouxe a melhor resposta. Nós buscamos, às vezes, a regressão para compreender para que viemos esse mundo. Para que estamos aqui, né? Se eu souber o que eu fiz de besteira, fica mais fácil, eu vou focado, né? Se eu fiz, né? Vou reto ali. E Rossandro nos traz uma indagação, um raciocínio perfeito. Nós viemos para ser bons. Ponto. Final. Se eu vou trabalhar aqui, lá, se eu vou fazer isso, se eu vou estudar isso, se eu vou fazer aquilo, entra, faz bem feito, se não deu, fez a tua parte, sai, falando dos empregos, né, claro, falando da faculdade, falando do trabalho, falando de todos os exemplos, fazermos o bem, fazermos as coisas bem feitas. Nós só viemos para ser bons, nós só viemos para ser, como diz o Chico, um pouquinho melhor do que como chegamos no ventre. Pouca coisa, a gente não veio para cá para virar santo. O mal, se a gente pensar, o mal não existe. Já raciocinaram sobre isso? Existe a treva? Não. Basta uma vela. A treva é a ausência de luz. A treva não existe. Eu vou comprar uma treva. Vou acender a treva. Ou, a mesma coisa, o mal. Nós somos criados por Deus para ser bons. E a maldade não existe. Ela é apenas a ausência do bem. Pensando nisso, a gente muda um monte de coisas na nossa vida. Porque a gente acha que as coisas estão tão ruins. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê tanta maldade.
tantas pessoas se equivocando, abre um noticiário na internet ou então nas televisores, a gente fica tão preocupado, poxa, será que um dia a gente vai conseguir alcançar esse mundo de regeneração que a gente tanto almeja? Mas olhe como Jesus é bom. Jesus, na sua infinita misericórdia, falando um pouquinho desse mundo de regeneração, foi lá nas trevas buscar os espíritos que estavam perdidos ou que estavam enraizados nessa maldade, nessa ausência de bem. E ele definiu que todos eles teriam uma última chance nesse mundo de provas e expiações. E aí casa todas as informações. Porque se a gente olha para o lado, a gente vê, caramba, quanta gente ruim. Mas a gente olha para o outro lado, a gente vê quantas pessoas boas. Muito do que nós estamos vendo hoje no orbe terrestre, essa falta de felicidade, se dá essa última oportunidade que está sendo dado para esses nossos irmãos. Que Deus, que Jesus bondoso seria se ele não desse essa última oportunidade. Então está reencarnando muitos espíritos que estavam, pelos relatos da doutrina, às vezes 600, 700 anos perdido nas trevas, sem essa falta dessa vela, dessa luminosidade interior que nós estamos conversando hoje. Trouxe esse relato apenas para abrandarmos e acalmar um pouquinho o coração nosso, quando a gente sair lá fora e nos depararmos com o contrário do que a gente vai estar conversando hoje sobre a felicidade. Raul Teixeira também comenta uma coisa muito bacana. Ele diz que nós devemos sim buscar essa felicidade parcial, essa felicidade momentânea. Lembro que eu comentei sobre quando a gente conhece o Espiritismo, ele também cita que ele também, ao conhecer o Espiritismo, né, ficou com aquela questão, será que eu posso almejar uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor? Sim. Porém, é importante primeiro pensar que deve ser dado um passo de cada vez. Porque o mais bonito da evolução, o mais bonito da nossa evolução espiritual, é quando a gente reconhece o nosso estágio. Em que lugar da rampa da evolução a gente está. Porque às vezes quando a gente nos depara com o Espiritismo, a gente quer dar salto, quer virar santo às vezes. E nós não vamos dar salto na evolução. Eu vou citar um exemplo. Eu gosto de carne. A maioria de vocês deve gostar de carne. Eu já deparei com... Pedro também gosta. Ele já... Eu já me deparei com vários estudos que traz dentro da doutrina a explicação, né, sobre a energia condensada que a gente acaba alimentando junto com a carne, provinda do sofrimento dos animais. Isso acontece. Mas a doutrina nunca vai chegar aqui e falar assim, você não deve comer carne. Mas a gente, sabendo disso, a gente almeja daqui uns 300 anos, Pedro? Por aí? Eu gosto de uma boa costela ainda, né? Então, daqui uns 300 anos, mais ou menos, a gente chega lá. Gente, o mais bonito da evolução é a gente saber em que degrau que a gente está. Porque daí é um passo de cada vez. A gente não adianta nós ir lá numa festa, olhar aquela costela e falar assim, eu não vou comer costela. E daí ficar se remorendo por dentro de vontade. Adianta alguma coisa? Aí sabe o que vai acontecer? Vai bombardear células de pensamento negativo. Porque a célula, ela é uma cocriação nossa, ela é comandada pelo nosso cérebro, pela nossa mente. Se a gente fica mandando, não, a célula olha, tá, o que está acontecendo? Espera aí. Por que isso? Por que você está fazendo isso comigo? Eu estou ilustrando, claro. Esse bombardeamento, segundo a Associação de Médicos Espíritas, é um dos principais causadores de tumor. Bombardeamento de negatividade para dentro de si mesmo.
O meu Criador, que é a minha mente, está me prejudicando por quê? Então eu começo a replicar de uma maneira negativa. Então, calma, vamos evoluir passo a passo. Um dia a gente larga a carne. Para as coisas mais emergenciais, o álcool, entre outras questões, vamos dar uma importância, é claro, mas primeiro para a bondade. Nós nascemos para ser bons e evoluirmos passo a passo. Se eu dou saltos na evolução, pulos, eu me perco. E isso é muito importante, porque para buscar a relatividade, a felicidade relativa, a gente precisa ir com calma também. Estar ciente que tudo que a gente vai buscar relativo às posses é nos dado como emprestado. Carro, casa, quanta gente não perdeu tudo de uma vez só em 15 minutos. Então, o que nós temos aqui é para a gente aproveitar? Sim, mas não é nosso, é de Deus. Terreno, casa, tudo não é nosso, não. É empréstimo. Usufruto, existe essa palavra aí? Não existe, né? Então, é em usufruto que nós temos a nossa casa, provisoriamente. Mas se Deus quiser, tchau. Por isso que é importante nós querermos sim buscar essa felicidade através da posse, mas tendo essa ciência de que é transitório. E o mais importante é possuir a posse e não se deixar possuir por ela. Eu quero um carro mais bacana, beleza, trabalhando, né, honestamente, vamos lá buscando, mas daqui a pouco o carro está possuindo o cara, ou a casa, né, seja lá qual for o objeto, é dono. Hoje é mais comum o celular, né? Ele que nos manda, né? Mas é importante ter essa ciência de que não é pecado buscar uma satisfação, uma casa confortável, um carro bacana, ou qualquer outro, uma graduação, uma pós-graduação. Agora eu não posso ficar refém. Talvez, será que é bacana estudar 12 horas por dia durante 15 anos? Quantos anos vai viver? Quem é que sabe? Veio só para estudar? E os bens do grande fazendeiro Deus, que nós viemos para aproveitar, nós temos que aproveitar. Além de tudo, aproveitar aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, que além das posses, é isso que eu vou conversar agora com vocês. Será que é possível um intermediário entre aquela felicidade plena que eu falei e entre essa felicidade parcial? Será que dá para a gente buscar essa felicidade quase plena? Porque eu falei da felicidade parcial através das posses, através das nossas intenções, né? Mas não existe um intermediário? Existe sim. Essa felicidade quase plena, nós buscamos e conseguimos alcançar através do amor. Amar o nosso semelhante, amar os nossos filhos. Que coisa gostosa andar com os filhos, aqueles que possuem ou aqueles que não possuem. Pode ser um sobrinho, um neto, um primo, seja lá quem for, andar de bicicleta, dar uma volta no parque. Amar os nossos animais. Não vai entrar em casa, está com o pé sujo, vai ficar para fora. Gente, será que eles vieram para estar conosco somente para isso? Eu não estou criticando, é para refletir, para ficar lá fora amarrado. Ele é um ser que precisa evoluir. Que tipo de evolução que ele vai ter? Chico nos diz, sejamos para os animais como os anjos são para nós.
amar a nossa família. Não tem como falar em amar ao próximo, amar a comunidade, amar o time de coração, sem falar em amar a família. Ah, mas eu não gosto da minha família. Eu não gosto dos meus avós, eu não gosto dos meus tios, não gosto dos meus pais, dos meus irmãos, minha sogra, não sei o quê, eu não gosto. Nós temos os familiares que merecemos ou que precisamos. Amemos eles conforme podemos, ou conforme nos for oportuno ainda, mas busquemos isso para que no futuro nós tenhamos a família que almejamos. Família melhor, mas essa é o que nós temos. Praticar a verdadeira caridade, que é amar o próximo, amar a nós mesmos. Caridade verdadeira, caridade material é muito importante, mas não adianta dar sopa pensando na cama. Não adianta entregar roupas que estão sobrando ou que estão incomodando em casa. Isso vai auxiliar, claro, é sempre bem-vindo, mas não é a principal caridade que Jesus nos traz. A caridade que Jesus nos traz, para mim, muito mais bem definida é por Joana de Ângeles. Caridade não é dar. Caridade é dar-se. Nos dar. Seja lá como for, com uma conversa, com um diálogo, com uma opinião, com um abraço, com uma caridade material, mas dar-se junto, entregar aquela sopa junto. Então, essa caridade de amar é a que vai mais nos deixar mais próximo da felicidade plena que um dia nós alcançaremos, com certeza. Para finalizar, eu gostaria de fazer, com a licença, uma reflexão pessoal. Até aqui, nada que eu trouxe é meu. Mas analisando dias e dias, tudo isso que eu coloquei nesse papel aqui, o que eu ouvi de Raul e de Divaldo, eu queria trazer vocês para uma reflexão final. E vocês julguem se é correta ou não, ela está embasada no Espiritismo, mas é uma reflexão bem pessoal. Nós temos 5 sentidos, certo? Que a ciência considera ainda, né? Tem como reconhecido. Alguns, quando perdem um dos sentidos, os outros 4 afloram. Já ouviram falar nisso? Né? Eu tento passar em cima do braille, assim, eu não entendo nada, não sei vocês, né? As caixinhas de remédio vêm lá, às vezes eu passo a mão, meu Deus do céu, como conseguem ler? Isso é muito difícil. Só que a ciência nos diz que quando a gente perde um dos sentidos, os outros 4, o mais importante, vai aflorar. E é isso que acontece. Por isso que é mais fácil para um cego, de nascença, no caso, conseguir ler o braille. Só que existe, conforme o Espiritismo nos traz, o 6º sentido. O que seria o 6º sentido? É a conexão com Deus através da mediunidade ou através da inspiração. É o sentido da alma. Porque quando a gente sai do corpo físico, seja na hora do sono, que os corpos saem sutis, ou na hora da morte, nós vamos ouvir igual a ver ou ouvir como um todo, não é com os olhos físicos. O que enxerga é o perispírito. O que sente é o perispírito. É igual a abelha que enxerga 360 graus. Isso explica muitos dos sonhos, que a gente não entende nada, que parece que está vendo tudo ao redor, não tem um senso de localização, né? Parece que você está aqui, parece que você está lá, porque é o espírito que está vendo. Esse 6º sentido, essa visão ampla, nos traz um pensamento. Olha o que eu vou indagar vocês. Será que nós não estamos buscando a felicidade com os 5 sentidos? Visão, tato. Será que a gente não está buscando a felicidade apenas com o olhar, com a mão, com a boca, com os sentidos? E se a gente buscasse a felicidade
com o sexto sentido, com a alma. Querem fazer um teste? O Clóvis vai colocar um vídeo. Aí é uma questão pessoal, tá? Eu coloquei da Itália. É uma paixão própria, né? Vai passar umas imagens da Itália e uma musiquinha de fundo. Eu vou convidar vocês a tentar buscar essa felicidade com esse sexto sentido. E quando a gente fecha os olhos, os outros sentidos se afloram. Aqueles que quiserem, tentem para nós vermos se nós conseguimos, através das imagens ou da música, através do belo que o Criador nos trouxe. Porque hoje nós temos músicas por aí. E eu gosto de vários estilos musicais, mas tem algumas músicas que tocam a alma. Tem algumas músicas que a gente coloca para refletir e essas que nos afloram o sexto sentido. Vamos ver, vamos tentar. Aqueles que quiserem, que os não quiserem, eu já estou finalizando aqui com algumas frases. Pode colocar, Clóvis. Só 1 minutinho, 2, no máximo 3. Solta o som. Você apaga um pouquinho a luz? Acho que está um pouquinho alto, Clóvis. Olha quantas coisas Deus criou. Nós estamos pegando apenas uma fração de um país. Nós podemos ir lá fora e ver esse mundo. Não precisa viajar para a Itália para ver as criações do nosso Mestre Jesus, de Deus. A felicidade, ela pode estar mais perto do que a gente imagina. Olha quanta coisa Deus criou e deixou ao nosso alcance. Ah, mas eu não posso viajar para a Itália. Mas eu posso assistir um vídeo no YouTube que tem a Itália. Eu posso escutar uma boa música. Enquanto eu faço uma refeição, posso colocar uma musiquinha de fundo. Enquanto eu estou com meu filho, posso passear de bicicleta por lugares que nós temos na nossa região maravilhosos, muito semelhantes a esse. Encontremos a felicidade nas pequenas coisas, nas belas criações de Deus. Mas não pensemos que será para sempre essa felicidade. Não pertence ao nosso orbe, a felicidade plena. Os problemas da vida que a gente está tendo, que a gente vai passar, eles vêm para nos tornar mais fortes. Jesus nos disse que o fardo é proporcional à nossa força. Sempre nós vamos dar conta. Chico Xavier nos tinha uma frase no seu quarto, que era para aqueles momentos difíceis, que ele chegava, deitava na sua cama, ele lia essa frase. Mas também era para os momentos de euforia, que ele adentrava o seu quarto e olhava essa frase. Que frase é essa? Tudo passa. Tudo passa. Vivamos um dia de cada vez. Mas a felicidade é, sim, deste mundo. E só depende de cada um de nós encontrá-la ao nosso redor, mas principalmente dentro de nós. Muito obrigado a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E obrigado pela oportunidade e pela paciência.